Olá, YouTube. Eu sou a Olga e eu queria trazer um pouquinho mais da minha vida para cá. Eu atualmente corro, nado, tenho uma rotina assim de 1 milhão de coisas. Eu faço pós-graduação em Machine Learning e o que mais? Eu acho que é isso. E eu queria trazer um pouquinho mais da minha vida para cá. E meu primeiro vídeo vai ser sobre como que eu saí da engenharia civil e comecei a trabalhar com tecnologia já recém-formada. Então eu nunca atuei na área da engenharia e já comecei a trabalhar 100% com programação. Eu queria contar um pouquinho mais para vocês sobre como foi essa minha jornada. Então, essa minha história ela inicia lá em 2015, quando eu entrei na faculdade para engenharia civil. Eu comecei a cursar no Instituto Federal e na época que eu prestei vestibular eu tinha 16 anos e na época eu estava em dúvida entre fazer arquitetura, engenharia civil e engenharia química. E no final eu optei por fazer engenharia civil. Eu me mudei da casa dos meus pais, fui morar com os meus avós. Eu acho que de início é isso. E durante assim, o início do curso, a transição do ensino fundamental para o ensino superior era um pouco caótica, do ensino médio, né? Do ensino médio para o ensino superior ela é um pouco caótica porque você não tem mais aquela mesma cobrança dos professores. A engenharia, eu acho que na verdade a maioria dos cursos, o início ele é bem caótico porque ele tem coisas muito gerais, você tem que estudar muita coisa, você tem muitas disciplinas, muitas coisas para fazer. E minhas notas não eram lá essas coisas, mas nunca me passou assim de que não fazia muito sentido continuar estudando naquilo, né? Então, sempre que eu colocava minha cabeça para fazer alguma coisa, eu normalmente ia até o fim. Então, para mim, naquele início, não fazia muito sentido eu tentar prestar vestibular de novo, tentar fazer outra coisa. Minha avó, ela já chegou a conversar comigo naquela época de se eu não queria fazer outro curso, de fazer uma coisa na área de programação, porque para ela era boa com computadores, mas na verdade eu só sabia consertar a impressora. E eu não cheguei a fazer vestibular novamente, eu realmente continuei cursando o curso e levando minha vida, minha rotina, semestre por semestre, até mais ou menos o sexto período, eu acho, que foi quando eu iniciei no meu estágio. E eu comecei a estagiar numa multinacional na área de ferrovia. E eu nunca trabalhei efetivamente assim na parte de construção, então eu só tive esse estágio, então eu sempre trabalhei um pouquinho mais na parte administrativa do que numa parte mais operacional. Mesmo que a minha área tivesse uma parte operacional, eu ia mais para visita de campo, esse tipo de coisa, e era mais uma parte administrativa. E nessa época eu tive meu primeiro contato com o Power BI, na época do meu estágio. E lá pro oitavo período eu já não gostava de nada no meu curso, porque eram matérias muito específicas, era mais a parte de cálculo estrutural, era uma coisa que eu não me identificava de forma alguma. E eu tava lá no oitavo período, eu adorava o meu estágio, então eu pensava assim, eu não gosto da minha faculdade, mas o meu estágio é uma coisa que vem da minha faculdade, então eu tenho que continuar ela por tabela. E lá pro nono, décimo período, já no final do curso, né, porque são 10, eu comecei a desgostar também do meu estágio. Então, entrei numa fase muito difícil da minha vida de que eu não gostava nem do trabalho que eu estava fazendo, nem do que eu estava estudando. E quando foi finalizando o décimo período, foi quando terminou o meu estágio, eu não fui efetivada. E só faltava, assim, o TCC para eu concluir e veio a pandemia. E durante o início, assim, os primeiros 5, 6 meses da pandemia, eu não conseguia trabalhar no meu TCC, então eu tinha um bloqueio muito grande de trabalhar no meu trabalho de conclusão de curso, eu não conseguia focar naquilo, e eu comecei a estudar coisas na área de programação. Então eu fiz um curso de Power BI, eu fiz um curso de Python, e são coisas que eu realmente gostava de estudar. Então, durante lá o período da quarentena, que eu não podia sair de casa, eu estudava muito. Então eu tirava um tempo do meu dia para realmente estudar coisas que eu gostava de estudar. E lá para acho que junho, julho de 2020, eu recebi um contato para eu trabalhar como terceira na empresa que eu estagiei e trabalhar com Power BI. Então seria mais para a parte de análise de dados e menos para a parte de engenharia civil. E foi meu primeiro emprego, então eu entrei nessa empresa como terceira, eu continuei estudando a parte de Power BI. Quando eu vi que eu ia realmente começar a trabalhar, eu foquei para terminar o meu TCC, porque se eu deixasse para depois, eu provavelmente não ia
pegar o ritmo novamente, não ia conseguir terminar o curso e, assim, já estava nos finalmente, eu só precisava terminar e concluir e apresentar um trabalho. Então, eu foquei muito para terminar meu TCC, eu consegui terminar depois que eu já estava trabalhando, apresentei. E nessa época eu trabalhava mais focada com a parte de automação de processos usando VBA na parte do Excel. Eu trabalhava muito com Power BI. E foi quando eu conheci também, dentro da Power Platform, né, eu conheci o Power Apps e eu comecei nessa parte de aplicativos low code. E nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu passei 8 meses e depois teve uma oportunidade de eu trabalhar remoto para uma outra multinacional, mesmo trabalhando 100% com tecnologia. Então eu nunca cheguei a não, realmente eu vou trabalhar com engenharia civil, não. Então, desde o início da minha experiência de trabalho já trabalhava com tecnologia, é uma coisa que assim eu sou apaixonada. Eu sempre atuei nessa área, eu sempre gostei muito, tanto dessa parte de low code quanto um pouquinho da parte de pro code. Então, atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em machine learning, então é um pouquinho mais de realmente fazer muito código. Não que no low code você não faça. E é uma coisa assim que me fascina muito. Eu adoro estudar isso, eu adoro continuar aprendendo. Eu já estou na minha segunda graduação, todos na área de tecnologia. E uma coisa que eu acho que ajudou muito nesse processo é realmente gostar da área para qual eu estava indo. Então eu não estava indo pensando, eu quero ganhar dinheiro, é isso que está tendo no mercado, vou aprender isso. Não. Era uma coisa que eu realmente gostava. Então ajudou muito nesse processo, porque além de trabalhar, eu ainda precisava dedicar um tempo para estudar, já que não era a minha área de formação, né? E um outro ponto também que eu acho que ajuda muito na transição das engenharias para a parte de tecnologia é porque os engenheiros normalmente eles são muito lógicos. Então a gente resolve muitos problemas, a gente trabalha muito com lógica desde o início do período e lógica é a base da programação. Então, se você faz algum curso na área de exatas, se você é engenheiro de formação, está concluindo o curso de engenheiro, você não se identifica, não é o fim do mundo, porque existe um mundo de opções para você. E é realmente entender uma área que possa ser possível, até na própria engenharia civil você pode ir para a área de administração, gestão de equipes, então assim, é um mundo que tem por trás da engenharia. E é isso, assim, para a parte de tecnologia, ser engenheiro eu acho que ajuda muito. E, nunca fez falta a graduação na área. Tem coisas que você aprende na graduação de cursos de tecnologia que você não aprende claramente na graduação de umas engenharias. Então, são coisas que você precisa entender um pouquinho mais, são gaps que você tem com relação às pessoas que estudaram realmente na área de tecnologia, e são coisas que dá para correr atrás, não é o fim do mundo, né? Você não precisa de uma graduação na área, hoje em dia eu já trabalho com isso já fazem 4 anos, e nunca realmente disseram, nossa, por que você não tem um curso nessa área? As vagas elas não pedem cursos na área. Então é importante que você estude, que você saiba o que você está fazendo, que você entenda o que você está trabalhando, que realmente te ajuda lá na frente. Então não é o fim do mundo não gostar do curso que você se inscreveu quando você estava no ensino médio, você achava que você ia amar aquilo. E da mesma forma não faz da mesma forma que não é o fim do mundo se você já trabalha com alguma coisa há alguns anos e você cansou de trabalhar com isso, né? E que sempre tem um mundo de oportunidades para fazer, um mundo de oportunidades para você explorar e você entender mais como que funciona e ver se faz sentido para você. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você se interessa por esse assunto, se você quer saber um pouquinho mais sobre minha vida, pode curtir e se inscrever no canal, porque vai me ajudar bastante. Obrigada.